E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo do sobrenatural. Mas antes de começarmos nossa jornada investigativa, já sabe, né? Deixe o like para fortalecer, se inscreva no canal se ainda não for um canguru e ative o sininho para não perder as novidades. Preparem-se para desvendar os mistérios por trás de fantasmas, espíritos, combustão espontânea e muito mais. Será que essas coisas são reais ou apenas truques da nossa mente? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Você já ouviu falar em EVP? São as famosas Electronic Voice Phenomena, ou seja, vozes eletrônicas que aparecem em gravações e que, segundo alguns, são espíritos tentando se comunicar. Mas será que é isso mesmo? A ciência tem algumas explicações menos sobrenaturais, mas não menos interessantes. Acontece que nossos ouvidos, e principalmente nossos cérebros, são mestres em encontrar padrões, mesmo onde eles não existem. É a pareidolia auditiva a sons aleatórios que interpretamos como vozes, músicas e outros ruídos familiares. Some a isso a interferência de radiofrequências que podem gerar aqueles ruídos sinistros nas gravações e temos a receita perfeita para um susto, mas talvez não para um contato com o além. E quem nunca sentiu aquele arrepio na espinha ao pensar ter visto um fantasma? A explicação pode estar não no mundo espiritual, mas em um fenômeno chamado paralisia do sono. É como se o seu corpo estivesse dormindo, mas sua mente acordada, e isso pode causar alucinações bem vívidas, inclusive visões aterrorizantes. E não para por aí. O infrassom, um tipo de som que não podemos ouvir, pode causar sensações de desconforto, medo e até alucinações visuais. Alguns pesquisadores acreditam que locais mal assombrados podem ter níveis altos de infrassom, o que explicaria as aparições fantasmagóricas. Intrigante, não é? Aí você está em casa, tranquilo, quando de repente, pof! Uma pessoa simplesmente pega fogo do nada. É claro que estou exagerando um pouco, mas a combustão espontânea humana sempre foi um mistério. A ciência, porém, tem uma explicação: o efeito pavio. Imagine um cigarro aceso caindo na roupa de uma pessoa. O tecido age como um pavio, queimando lentamente e derretendo a gordura corporal, que serve como combustível. É um processo lento e macabro, mas que explica como um corpo pode ser reduzido a cinzas sem a necessidade de um incêndio. Quem nunca sonhou em mover objetos com a mente? A telecinese é um dos poderes paranormais mais desejados, mas será que ele realmente existe? A física quântica, por mais incrível que pareça, nos dá uma pista com o efeito do observador. A simples observação de um sistema quântico pode alterar seu estado. Mas calma lá, isso não significa que podemos controlar a realidade com a mente. Mover objetos com a força do pensamento exigiria uma quantidade colossal de energia, muito além da capacidade do nosso cérebro. Então, por enquanto, o controle remoto ainda é a maneira mais prática de trocar de canal. Você entra em um cômodo e sente aquele frio repentino, um ar gélido que parece sugar toda a energia do ambiente. É um ponto frio, um clássico dos relatos paranormais. Mas antes de sair correndo atrás de um padre, vamos respirar fundo e entender a explicação científica. A física, meus amigos, não mente. Correntes de ar frio e quente se encontrando, diferenças de umidade e até a própria estrutura do local podem criar pontos frios. Nosso corpo, super sensível a essas mudanças, interpreta como um frio repentino e, pronto, a imaginação já começa a criar cenários assustadores. Objetos se mexendo sozinhos, quadros caindo da parede, barulhos inexplicáveis. Os poltergeists são os reis do caos doméstico. Mas será que são reais? A ciência tem algumas teorias, como as vibrações de baixa frequência que podem fazer objetos se moverem, ou até mesmo a psicocinese involuntária, ou seja, a influência da mente sobre a matéria,
Mas aqui vai um adendo: alguns casos de poltergeist são tão bizarros e inexplicáveis que desafiam qualquer explicação racional. Será que, em alguns casos, realmente existe algo além da nossa compreensão? Fica o questionamento. A aura humana, aquele campo energético que nos envolve, é um tema que sempre fascinou místicos e curiosos. A técnica da fotografia Kirlian, que captura imagens de descargas elétricas ao redor de objetos, foi inicialmente considerada a prova da existência da aura. Mas calma lá, a ciência explica que o que vemos nas fotos Kirlian é, na verdade, a descarga corona, um fenómeno elétrico que ocorre quando a voltagem é alta o suficiente para ionizar o ar. Em outras palavras, não é a aura da pessoa, mas sim a interação da eletricidade com o ambiente. Atravessar o túnel de luz, ver entes queridos falecidos, sentir uma paz inexplicável. As experiências de quase morte são, sem dúvida, um dos maiores mistérios da vida. A ciência, sempre em busca de respostas, sugere que essas experiências podem ser resultado da falta de oxigênio no cérebro, liberação de substâncias como o DMT ou até mesmo da atividade elétrica cerebral durante a morte. Estudos mostram que a síndrome do cérebro isolado, quando o corpo está paralisado, mas o cérebro ativo, pode causar sensações e visões semelhantes às experiências de quase morte. Mas será que a ciência está apenas arranhando a superfície de um mistério muito maior? E aí, curtiu o vídeo de hoje? A gente se aventurou pelos cantos mais obscuros do sobrenatural, explorando fantasmas, combustão espontânea, telecinese e muito mais. A ciência, com suas explicações racionais, nos ajuda a entender que muitos desses fenômenos têm origens bem menos misteriosas do que imaginamos. Mas, e aí, será que a gente desvendou todos os mistérios? A verdade é que a ciência, apesar de todo o seu poder, ainda está longe de ter todas as respostas. E é justamente essa busca por conhecimento, essa sede de desvendar o desconhecido, que nos impulsiona para a frente. A física e a neurociência não desencantam o mundo, mas revelam que fenômenos aparentemente sobrenaturais seguem leis naturais ainda mais fascinantes. A busca por explicações, porém, não esgota o mistério. Alguns casos continuam sem resposta, como certos eventos de poltergeist ou relatos de coincidências estatisticamente improváveis. A ciência, assim, não mata a magia, apenas a reinventa.